lembrando, né, irmãos, que Dia dos Pais, às vezes nós esquecemos do Supremo Pai, né, que é o nosso Pai Celestial, mas nós estamos aqui nessa noite para adorá-lo, e a igreja, ela precisa sempre estar adorando a Deus, porque quem adora reconhece a grandeza, né? Quem adora é porque entende o tamanho deste Deus, que não apenas um Deus, mas um Pai para nós. Então nós temos esse dever de conhecer a Deus e prosseguir em conhecer mais e mais o nosso Senhor, amém? Meus irmãos, vamos ler aqui o texto da palavra de Deus. Faz tempo que nós não lemos esse texto aqui. Romanos capítulo 12, versículo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Se o Moisés tivesse continuado aqui, irmãos, aí não precisava nem eu ficar só dando glória ali, né? Mas ele interrompeu ali a mensagem. Nós vamos continuar falando acerca desse assunto. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quem encontrou, diga amém. A minha versão é um pouquinho diferente, eu quero ler na minha versão. Você pode acompanhar aqui, acompanhar na sua Bíblia, não tem problema nenhum, amém? Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler mais uma vez, e você em seguida vai tomar o seu assento glorificando o Senhor. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Tome o seu assento glorificando ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu creio que quando nós já estivermos organizados ali, né, no nosso novo espaço, né, nós vamos trabalhar mais e mais aí na questão da ministração da palavra de Deus, né? Um tempo atrás o pastor até havia comentado, nós fazemos já a escala, né? E quando passar esse alvoroço, né, pastor, acho que nós vamos conseguir já nos organizar e vamos contar com todos, porque aqui tem verdadeiros servos e servas do Senhor que estão capacitados para fazer esta obra. Meus irmãos, nós temos lido aqui um versículo da palavra de Deus que encontra-se nesta carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Roma, e nós não temos um dado direto bíblico acerca de como essa igreja ela foi iniciada. Mas quando nós estudamos acerca desta carta, os historiadores eles acreditam em grande maioria que esse trabalho se iniciou naquele grande derramamento do Espírito Santo que é narrado ali em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Os irmãos lembram que naquela ocasião pessoas se deslocaram de diversas regiões para celebrar esta data comemorativa, o dia de Pentecostes, e Roma também era uma cidade habitada por judeus, e muitos acreditam que pessoas que participaram daquele dia e foram avivadas, receberam essa chama do Evangelho, elas começaram um trabalho em Roma. Os irmãos vão perceber que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele começa a relatar que essa igreja, ela não teve um suporte apostólico, ela não teve a visita de um apóstolo até a ocasião em que esta carta fora escrita. E isso para a igreja era um grande prejuízo, porque a doutrina da igreja ela estava em construção nessa época. Não era como hoje em dia, que nós temos toda a palavra
palavra de Deus, que nós chamamos de cânon sagrado, nós temos aqui toda a revelação de Deus e tudo aquilo que nós precisamos para ser uma igreja sadia, uma igreja irrepreensível diante do Senhor. Mas nessa época, as revelações estavam acontecendo. Os irmãos vão lembrar que a Bíblia Sagrada mostra-nos um relato de Jesus acerca do Espírito Santo, e ele disse duas coisas. A primeira coisa é que ele faria os discípulos lembrar daquilo que ele havia falado, mas que ele ensinaria todas as demais coisas. Então Jesus já estava dizendo ali para os discípulos que haviam ensinamentos que eles ainda não conheciam. E o apóstolo Paulo foi um dos grandes instrumentos de Deus para que a igreja pudesse conhecer a doutrina, que é exatamente a direção que a igreja deve observar para ser uma igreja de Cristo. Não basta você alugar um salão, mandar fabricar uma placa e escrever ali igreja evangélica. A igreja só tem chancela de igreja se ela tiver a doutrina da igreja. A igreja só pode ser chamada igreja se ela andar conforme a palavra do dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que morreu, pagou o preço do resgate pela minha e pela tua vida, nos deu condição de sermos filhos de Deus e nos fez uma promessa, e qual nós estamos aguardando, é de um dia ir morar com Ele lá na glória. Aleluia. Como a igreja em Roma não havia recebido ainda o suporte apostólico, Paulo ele percebe que existia uma grande necessidade de comunicar algumas coisas àquela igreja, e é por isso que ele vai chamar essa responsabilidade para si. Ele, entendendo a necessidade da igreja receber uma orientação, uma direção vinda do Espírito Santo, ele chama a responsabilidade para trazer àquela igreja a direção que eles precisavam. Irmãos, esta carta ela aborda diversos assuntos, mas existem 3 assuntos centrais aqui que o apóstolo Paulo ele quer tratar com aquele povo. Os irmãos vão perceber que há um grande esforço de Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 8, de falar acerca da doutrina básica da salvação da alma, da salvação do homem. Veja que Paulo ele já começa a sua orientação, a sua carta, enfatizando as questões da salvação que há em Cristo Jesus, porque Paulo sabia que este é o assunto principal que a igreja deve tratar em todo o tempo da igreja, a salvação. E ele traz basicamente aquilo que a Bíblia Sagrada mostra-nos acerca da salvação, aquilo que ele recebeu do Espírito Santo de Deus. O capítulo 9 até o 11, Paulo ele vai começar a falar um pouco da descrença dos judeus e como essa descrença beneficiou os gentios, o povo que não era judeu, a receber também, a adentrar ao plano de salvação que há em Cristo Jesus. Paulo ali começa a fazer ali algumas observações acerca deste assunto. Mas no capítulo 12, que é o que nós fizemos referência aqui já há algum tempo para o nosso irmão Israel, ele vai abrir um outro ponto. Ele vai começar a mostrar para a igreja
como deveria ser a prática cristã no seu dia a dia. Tanto é que ele vai dar alguns exemplos que a igreja deveria aplicar no dia a dia para verdadeiramente ser chamada de igreja de Cristo Jesus. Veja que Paulo ele começa falando de salvação, falando da descrença dos judeus, mas agora ele quer demonstrar de uma maneira simples como o povo deveria se comportar como povo de Deus. E no capítulo de número 12, ele vai começar a abrir este assunto. Agora perceba, irmãos, que o versículo de número 2, que é o que nós estamos trazendo como base aqui da nossa reflexão, ele vai falar de 3 pontos, e é esses 3 pontos aqui que nós vamos falar aqui com a graça do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Primeiro ponto, que só esse versículo, irmão, traz. Primeiro ponto, conformar. Segundo ponto, transformar. Terceiro ponto, experimentar. Veja que parece que é um versículo curto, mas ele carrega um assunto muito grande. Irmãos, eu digo que para uma pessoa que se aprofunda aqui nesse versículo, sem medo de errar, eu digo que tem aqui pelo menos 6 horas de assunto só nesse versículo de número 2. Eu não digo que eu carrego isso, eu digo para alguém capacitado por Deus, com entendimento nesse versículo, eu tenho certeza, 6 horas de assunto só nesse versículo. Parece que é algo raso, mas é algo muito profundo. E eu quero aqui me ater nesses 3 pontos para a nossa meditação: conformar, transformar e experimentar. Aleluia! E eu quero já ressaltar aqui, irmãos, que se você não experimentar uma dessas fases, você não vai conseguir experimentar todas as fases. Porque transformar está ligado a não se conformar, e experimentar está ligado a ser transformado por Deus. Aleluia! Vamos para o primeiro ponto aqui. A Bíblia nos diz: não vos conformeis com este século. Eu não sei se você já parou para pensar um pouco acerca desse primeiro ponto, desse versículo. Mas primeira coisa aqui, Paulo, ele inicia com uma proibição. Porque ele usa aqui o termo não. O termo não aqui é uma proibição. E veja aqui, irmãos, que essa proibição, ela é imperativa. O que é imperativa? É uma ordem. Veja que Paulo, ele não está pedindo para a igreja, ele está ordenando a igreja. É uma proibição que na verdade é uma ordem. Veja que o versículo é muito sério. Veja que ele continua dizendo, quando ele começa a trazer a proibição, que é uma ordem, ele começa a mostrar aonde estava o objeto da proibição. Porque quando eu proíbo, eu tenho que mostrar o que eu estou proibindo. E ele vai mostrar: não vos conformeis com este século. A palavra conformar aqui, irmãos, você vai entender porque nós vamos montar tudo isso. Eu só preciso que você guarde isso aqui, porque nós vamos montar tudo isso. Você vai ver como a palavra de Deus ela é preciosa e poderosa sobre a nossa vida. Ele começa com uma proibição, e ele vai falando a respeito de se conformar. Irmãos, e uma coisa aqui interessante é que a palavra conformar, quando nós trazemos para o nosso vocabulário, ela dá um sentido de alguém que está aceitando alguma coisa. Por exemplo, alguém chega
para uma pessoa e disse: você está sofrendo há tanto tempo, como é que você aguenta isso? Ela fala: eu já estou conformado, porque eu já me acostumei. Só que a palavra conformado aqui não é isso. A palavra conformado aqui não quer dizer alguém que está aceitando um determinado padrão na sua vida, uma ocorrência. Quando a Bíblia Sagrada fala aqui a respeito de conformar, essa palavra no grego, ela traz a ideia de tomar a forma, ou seja, copiar um padrão. Não vai dar certo. Olha só, irmão, quando a Bíblia fala não vos conformeis, primeiro, ela está proibindo a igreja de tomar um determinado padrão, uma forma. E aí ele vai continuar dizendo: não vos conformeis, ou seja, eu estou proibindo que a igreja tome a forma deste século. Aí, irmão João Carlos, eu fui pesquisar. O João Carlos sabe essas manias minhas. Eu fui pesquisar por quê, irmão? Porque mundo, a palavra mundo, quando a igreja fala a palavra mundo, nós lembramos do quê? Do sistema corrompido que nós conhecemos como sistema mundano. Só que a palavra aqui também não quer dizer isso, porque a palavra mundo aqui no grego é o aion, e o aion, ele não está apontando para um mundo, ele está apontando para uma ocorrência no mundo, porque a palavra certa aqui é a palavra geração. Paulo ele não está pedindo para a igreja em Roma olhar para todas as gerações. Paulo está pedindo para que a igreja olhasse para apenas uma geração, a sua geração. Veja que ele começa a dizer: não vos conformeis com este século. Veja, irmãos, que nós desenhamos aqui o começo desse versículo, e sabe como ele ficaria de uma maneira mais simples? Está proibido copiar o comportamento desta geração. Está proibido, olha só, irmão, Paulo está dizendo isso. Está proibido copiar o comportamento dessa geração. Se fosse hoje, Paulo está dizendo: olha, vamos olhar o que aconteceu no ano de 2019, vamos ver a corrupção do ano de 2019, vamos ver aqui tudo que o mundo tem feito no ano de 2019. Quando nós tomarmos ciência de tudo que está acontecendo nessa geração, está proibido copiar o comportamento dessa geração. É forte isso daqui demais. Glória a Deus. Veja, irmãos, que quando eu disse aqui que tinha assunto para 6 horas, você vai entender que é verdade. Olha o começo, só o começo está dizendo: está proibido copiar o comportamento dessa geração. Aleluia. Quando nós viemos aqui muitas vezes, muitos irmãos, com um alerta: cuidado, 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 o mundo está entrando na igreja. Paulo, 2000 anos atrás, estava falando para a igreja em Roma: toma mesmo cuidado. Só que ele não fala toma cuidado, não, ele fala assim: está proibido. Está proibido. Apertar um pouco. Está proibido. Está proibido falar do jeito que quiser falar na igreja. Está proibido. Está proibido se vestir do jeito que quiser se vestir na igreja. Está proibido. Está proibido aqui querer fazer o que quiser. Está proibido. Panelinha essa geração faz aí fora, aqui dentro está proibido.
Lá fora a pessoa não tem que dar nenhum tipo de satisfação para ninguém. Aqui está proibido. Lá fora a pessoa faz o que quer, fala de quem quiser, fala mal de um, fala mal de outro. Aqui está proibido. Não se conforme com essa geração. Está proibido imitar o que essa geração está fazendo aí fora. Aí fora eles querem fama, aqui nós queremos glória para Jesus Cristo de Nazaré. Ali ele se preocupa com o que a pessoa tem, aqui se preocupa com o que a pessoa é, com o que a pessoa produz, o caráter, o comportamento. Então eu vos digo, nessa noite está proibido copiar o comportamento desta geração, porque essa igreja foi chamada para ser uma igreja santa, imaculada, uma igreja predestinada a morar com o Senhor no céu. Quando nós olhamos para a Bíblia, você vai ver diversas ocasiões, mas uma mais marcante que o povo copiou a geração da sua época. Que época foi essa, irmão? A época do profeta Elias. A época do profeta Elias foi a época em que o povo olhou uma geração, copiou aquela geração e trouxe para dentro da nação aquele comportamento. Que época foi essa, irmão? A época de Jezabel. Jezabel foi um instrumento de Satanás, responsável por trazer o maior período de apostasia em meio ao povo de Israel. O tempo que o povo mais se desviou de Deus. Quem trouxe? Jezabel. Agora veja, irmãos, que eu estava meditando, Diácono Alexandre, eu estava meditando e eu percebi e entendi qual era a estratégia de Jezabel. Ah, você não vai acreditar. Você já leu isso também. Quando Jezabel, irmão, agora eu vou conjecturar aqui. Quando Jezabel ela chega em Israel, ela se preocupa. Como é que nós vamos promover o culto a Baal aqui? Como é que nós vamos promover o culto a Baal aqui? E eu comecei a meditar, o Espírito Santo começou a me levar. Falou assim: meu filho, ela usou uma estratégia muito simples. Ela começou a matar os profetas. Irmão, você vai perceber que quando a fome começa a avassalar a terra de Israel, quando Elias profetiza que não haveria chuva, Acabe também sem alimento para os animais, ele sai com Obadias, o mordomo. E Obadias, ele encontra Elias. Quando ele encontra Elias, ele temeu muito por ter encontrado o profeta. Ele já foi falando assim: meu Senhor, eu não sei se o Senhor sabe, mas eu também temo ao Senhor. Eu não sei se o Senhor sabe, mas lembra quando eu estava matando os profetas? Olha, eu escondi 100 profetas, 50 numa cova e 50 em outra cova, e sustentei eles com pão e com água. Você não acredita que os profetas estavam morrendo? Elias na caverna do Horebe, quando chega lá, Deus atrás de Elias fala assim: Elias, o que fazes aqui? Aí Elias: Senhor, o senhor não está sabendo? Não está sabendo o que aconteceu? O que aconteceu, Elias? O povo abandonou o altar, abandonou o teu altar, se revoltou com o Senhor e mataram os profetas. Eu vejo dois tipos aqui de profeta: os que foram escondidos e o que se escondeu. Tem profeta
ele foi para a cova, por quê? Porque jogaram ele lá, ele não tinha opção. Mas tem profeta que ele tinha toda opção, mas se escondeu. E eu quero te dizer uma coisa: está chegando um tempo que mesmo os escondidos, ou os que se esconderam, vão ter que sair para fora. Vai ter que sair para fora. Vai ser um tempo difícil, mas vai ter que sair profeta para fora. Porque, irmão, sem a profecia, Provérbios diz isso, o povo se corrompe. Sabe por que a igreja ela continua crescendo? Sabe por que a igreja continua em pé? É porque existe alguém que ainda defende a honra de Jesus Cristo de Nazaré. É porque ainda existem pessoas que levantam a bandeira ensanguentada do Evangelho e começam a falar: peraí, aqui não, aqui eu te barro, você bagunça aí fora, mas aqui é a ordem, aqui é a decência, aqui é a santidade, aqui é a santificação, aqui é o povo eleito para ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ei, profeta, você que se escondeu, sai para fora. Você que estava escondido, Deus está dizendo: eu te alimento com pão e água nessa prova, pão e água nessa prova, pão e água, mas você não morre, você ainda sai daí para pregar a minha palavra. Tem muito profeta, irmão, que ele foi escondido, não porque quis, mas está lá escondido, porque a situação fez ser escondido. Mas ele está olhando assim, pela fresta da cova, ele levanta e fala: não acredito, Senhor, não aceito isso, Senhor, não aceito isso, Senhor. Tem profeta que ele está escondido, mas está falando: Senhor, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso. É tanta música, tanto choro da igreja, eu não aguento mais isso. Hoje em dia, irmão, tem tantas coisas, né? E eu sei, irmão, os irmãos me conhecem, sabe? Eu não sou uma pessoa quadrada, né? Eu não sou uma pessoa amante do passado. Mas a grande verdade é que está chegando algumas coisas na igreja que a gente até aceita, mas lá dentro o nosso coração está reprovando. Tem profeta que ele está escondido lá porque estão tentando matar ele, mas ele está falando: Senhor, não é essa a igreja, Senhor, não está certo isso, Senhor, a tua igreja não pode ser desse jeito. Fica tranquilo, porque Deus está contando contigo sobre essa terra. Agora, irmãos, olha só, Jezabel ela mata os profetas. Só que ela só articula. Quando eu li isso aqui também, que tristeza. Olha o que diz a Bíblia. 1 Reis capítulo 19, a partir do versículo 9. Presta atenção, irmão. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Presta atenção. Porque os filhos de Israel, estou falando de quem? Quem está comigo? Eu falei de quem? Fala mais alto. De quem? Olha só, agora presta atenção. Porque os filhos de Israel, primeiro, deixaram a tua aliança. Segundo, derribaram os teus altares. E terceiro, mataram os teus profetas. Sabe quem matou? Não foi Jezabel. Jezabel só deu a ideia. Sabe quem matou os profetas? O próprio povo de Israel, o próprio povo de Deus. O profeta hoje em dia, irmão, ele não está preocupado com o que ele vai ser atacado aí fora, porque a igreja, ela está se encarregando de matar os profetas, de destruir os profetas, de tentar desfazer o que o profeta ele vai pregar.
Sabe o que está acontecendo, irmão? Vai doer, mas eu vou falar. Está chegando o congresso, vamos nos preparar. O pessoal está dando glória para homem, está dando glória para mentira, está dando glória para engano. Tem gente que está com os 2 pés no inferno, mas está recebendo vitória da palavra que sai da boca de pregador que não tem compromisso com a palavra. Sabe o que está acontecendo? Os cultos de Santa Ceia são os cultos mais frios que tem dentro da igreja. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos lotando nas festas, mas esvaziando o culto de oração. Na oração ninguém vê. Sabe o que está acontecendo? Eu estou aqui para falar. Sabe o que está acontecendo? Tem gente que está pagando de crente para lá e para cá, mas está com 15 faltas na escola bíblica dominical. Eu sei que essa palavra, irmão, ela dói, mas essa palavra, ela vem do altar, e eu conto com os verdadeiros crentes para dar glória a Deus e aleluia. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão. Nessa noite, Deus está vendo e os profetas também estão vendo. Estão vendo, estão vendo. Ei, profeta, hoje você vai receber uma unção de ousadia e de coragem para pregar a verdade, para pregar a palavra, para pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Quem está matando os profetas? O próprio povo. Porque eles estão elegendo os seus profetas. Irmão, o que vale aqui é a palavra. É a palavra. E como o pastor Rony já tem frisado aqui, nós estamos falando aqui de ministério profético no Antigo Testamento. Nós estamos falando aqui de homens e mulheres que defendem a Deus e a sua palavra. Jezabel falou para Baal crescer, mata os profetas. Irmão, é tão bom quando a gente recebe um elogio. É ótimo. É ótimo. E algumas pessoas, até por inocência, né, elas pegam e falam coisas que às vezes nós precisamos tomar um certo cuidado. Cuidado até para elogiar uma pessoa, porque você tem que saber qual é a procedência do elogio. Ó Paulo, estou na cidade, irmão, ganhando homens, expulsando demônio. Olha ali, ó. Eis que estes homens aqui são santos homens de Deus. Aí Paulo já falou que tem alguma coisa errada. É elogio, mas tem alguma coisa errada.